Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Vamos tratar da lei do futebol. Refinanciamento da dívida dos clubes. Para o assunto, temos as presenças dos deputados Luiz Paulo Correia da Rocha. Deputado, obrigado pela presença aqui no Arena. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder discutir os temas mais relevantes do nosso futebol. E também a presença do deputado Otávio Leite, que é deputado federal, mas que também já foi desta casa e foi o relator da lei do futebol que trata da dívida. Deputado, muito obrigado pela sua presença. A satisfação é toda minha voltar a essa casa amiga e em especial para debater um tema que apaixona todos nós brasileiros, né? O futebol. Com certeza. Bem, a dívida dos clubes chega ao valor estratosférico de 3 bilhões e 700 milhões de reais. No dia 5 de agosto do ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.155/2015 e, com isso, a medida provisória 671, chamada de MP do futebol, se tornou lei. Deputado Otávio Leite, foi difícil conseguir fazer com que essa medida provisória virasse lei, se transformasse em lei e disciplinasse o futebol? Aparentemente, um tema que é simples, todo mundo domina o futebol. Por essa mesma razão, tem uma dificuldade tremenda para a costura de um texto. Por quê? Porque todo mundo tem um palpite. As pessoas chegavam dando alguma opinião como se fossem PhDs, tendo a solução definitiva para esse drama do futebol brasileiro. É como se fosse técnico de seleção, diz que o Brasil, 200 milhões de brasileiros e cada um é um técnico? Exatamente. No caso, nesse tema, cada um é um deputado, imagina só. Mas foi muito fértil, foi muito bom o debate, porque durante 2 anos pretéritos, já havíamos percorrido através de seminários, de audiências públicas e mais diversos, todo o ambiente do futebol. Todos que, de alguma maneira, atuam no setor, puderam dar o seu palpite. E aos poucos eu fui costurando, vendo aqui e acolá qual era o melhor caminho, que basicamente foi através da seguinte dicotomia ali. Veja bem, por um lado, era preciso resolver um drama estrutural, a dívida dos clubes, parcelar de uma maneira justa, para que a União, que é credora, recebesse o que lhe é de direito, mas, ao mesmo tempo, os clubes precisavam se reestruturar, se reorganizarem nas suas práticas para adotarem procedimentos adequados que permitissem estancar o mal pela raiz, para que novas dívidas não se acumulassem. Eu acho que nós alcançamos esse objetivo, avançamos bastante. Deputado Luiz Paulo, o senhor tem uma larga experiência, né, aqui no Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 2 anos foi aquilo que demorou para que virasse lei. É por aí mesmo? Podia demorar mais um pouquinho, ser menos? Não, eu acho que o deputado Otávio Leite, ele está de parabéns. Ele teve uma atuação impecável no sentido de resgatar a responsabilidade e refinanciar a dívida do nosso futebol. Porque 2 anos foi o prazo que ele levou discutindo no Brasil inteiro o que ele denominava da Lei de Responsabilidade do Futebol. Eu mesmo, a convite dele, participei aqui de um debate no auditório da Assembleia Legislativa com diversos presidentes de clubes, né, sobre o tema. E, posteriormente, depois de todo esse debate, o governo federal emitiu uma medida provisória diferente sobre a matéria, praticamente tratando quase do refis, quer dizer, do financiamento da dívida. Na hora que essa MP, né, expirou e teve que virar lei, é que o Otávio novamente entra em cena, né, praticamente para propor uma nova redação a essa medida provisória, para que a lei que hoje está sancionada tivesse 2 vieses. O viés, né, do financiamento da dívida de 3 bilhões e 700 milhões, mas também a questão específica da responsabilidade dos clubes para que não façam novas dívidas gigantescas. E a forma pela qual eles tinham e teriam que se credenciar a esse financiamento, que é um parcelamento de 240 meses. 20 anos, né? 20 anos. Bem, dentre as medidas da Lei de Responsabilidade do Futebol, os clubes vão ter, então, 20 anos para refinanciar as dívidas. Vão ter que publicar demonstrações financeiras padronizadas
passar por auditorias, pagar em dia as contribuições tributárias, trabalhistas e também direito de imagem. Balanço sempre foi uma caixa preta nos clubes de futebol. Porque a desculpa dos cartolas sempre foi, deputado Otávio Leite, que lá eles têm o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e tal, e não publicavam rigorosamente nada. Com a lei, agora são obrigados a apresentar o demonstrativo, não só para os sócios, como também para os torcedores. Isso se fundamenta por uma razão muito simples. Na medida que o poder público oferece um financiamento, tem a prerrogativa, o direito de exigir esta contrapartida de prática de administração, que é saudável, que é transparente, que preserva a responsabilidade, que é algo indispensável. Afinal de contas, essas dívidas só foram acumulando em função dos desmandos, da corrupção, dos desvios, má gestão, coisas que ficavam, enfim, ali ao tempo daquele mandato, vinha um outro, nada acontecia. Um dos itens que me chama a atenção, queria lembrar, é o que impede a antecipação das receitas de televisão. Em geral, o dirigente entrava, renegociava por 8 anos, ou seja, 2 mandatos à sua frente, uma receita vindoura, trazia tempo presente, torrava o dinheiro e deixava a bomba explodir para o seguinte. Isso se rearrumou. E eu acho isso muito demais. Então, é uma lei estruturante, é uma lei muito estruturante. Infelizmente, não abrangeu todos os clubes, por ignorância, desinformação, ausência de iniciativa das federações. Nós temos no Brasil, séries A, B, C e D, 101 clubes. E mais 523 outros clubes que têm competições sazonais, que estão pelos estados e por aí, e que empregam, que têm custos, que devem e por aí vai, e que têm estruturas menores. Então, inclusive, nós estamos agora no Congresso Nacional trabalhando para ver se abre mais uma janela de oportunidade de adesão. Por quê? Porque desse universo todo apenas 111 clubes aderiram, né? 111 clubes se salvaram, hein? Se salvaram, porque era o fundo do poço. Tudo se reestrutura, os salários vão ter que diminuir, a reorganização se dá em todos os níveis. O Brasil está em crise, mas essa foi uma oportunidade, inclusive para o poder público, que tinha 3 bilhões e tantos a reaver, que são dinheiros seus, INSS, Imposto de Renda, FGTS, não pagavam muitas das vezes. Banco Central, quando vendia um jogador, a introdução dos recursos no Brasil teria que ter uma transferência via Banco Central e não se fazia isso. Portanto, isso gerava multas. Resultado, isso tudo agora vai ser pago e está sendo pago. O poder público vai receber 170 milhões por ano. Então, é razoável. Eu acho que nós avançamos bem. Regulação importante essa, deputado Luiz Paulo? Sem dúvida nenhuma. Quando o Congresso Nacional aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, houve um grande avanço na gestão da coisa pública. Antes dessa lei, os governos faziam exatamente isso que o deputado Otávio Leite disse aqui. Faziam um aro, antecipação de uma receita operacional. Quer dizer, comprometiam o futuro. E esta lei do futebol tem exatamente esse aspecto. Exigir a boa gestão e combater a corrupção, porque o futebol está eivado de maus gestores e de um processo amplo de corrupção que contamina federações, confederação e a própria FIFA. E, ora, quando um clube ou uma federação sonega imposto, qualquer que seja ele, qualquer que seja esse tributo, ela está cometendo crime. Sonegar é crime. Ora, se está sonegando, cometendo crime, não pode ter direito a financiamento. Então, o refinanciamento tem que estar ligado a uma contrapartida do cidadão lá, daquela diretoria, ser boa gestora e ter uma conduta ética à frente desse mandato que ela tem. Deputado Otávio Leite, pelo que disse o deputado Luiz Paulo, de contrapartida, porque anteriormente não se tinha contrapartida de pagar a dívida. Então, como é que o sujeito ia pagar a dívida se não teria punição? Pois é, quando eu me referi que há 2 anos atrás começou esse debate, àquela altura a proposta era o seguinte:
vamos refinanciar a dívida dos clubes, mas a contrapartida seriam vouchers ou tickets para escolinhas de futebol. Algo que, ao nível Brasil, era completamente impossível de ser aferido, fiscalizado e por aí vai. Então, ao sabor dos debates, nós fomos amadurecendo para um nível de contrapartida nesse campo da administração, da postura administrativa. E eu acho que os balanços, as transparências, tudo isso será agora um ganho adicional para a própria gestão, para a sociedade, para a torcida e por aí vai. Esse é um ponto assim da maior relevância, porque são culturas que estavam lá impregnadas de perversidades. Inclusive as federações, elas passaram a ter acesso. Algumas aderiram. A nossa aqui estava devendo mais de 16 milhões, um número mais ou menos dessa grandeza. Um absurdo isso. Quer dizer, então todo mundo tem que se arrumar e tem que ser transparente, tem que ser democrático, tem que ter gestão fiscal responsável. Isso é o pressuposto de tudo. O senhor falou da Federação Estadual do Rio de Janeiro. Ela tinha 2 andares em um prédio aqui no centro do Rio de Janeiro, no coração nervoso financeiro do Rio, na Avenida Rio Branco. E esses 2 andares foram perdidos por dívida. E não aconteceu rigorosamente nada. Houve a Assembleia Geral, onde os clubes são os participantes, as ligas e clubes amadores da capital. Ficou por isso mesmo, deputado. Depois a federação tinha uma sede ali no Maracanã, onde é hoje a atual sede da federação, foi remodelada, mas a perda dos 2 andares não deu rigorosamente nada. Nós conseguimos aprovar que só pode haver uma reeleição nas entidades de administração, nas federações e na CBF. E nos clubes também, né? E acontece o seguinte, sendo que na CBF conseguimos aprovar que o colégio eleitoral ficou ampliado com a participação das federações, clubes da Série A e da Série B também. 40 clubes, pelo né? menos. Então, 20. Você tem aí uma oxigenação um pouco melhor, mais participação. Queríamos aprovar isso ao nível da federação, das federações, mas o lobby das federações acabou impedindo. Eu queria até tratar desse tema, já que a gente está praticamente em cima da hora do primeiro bloco aqui do Arena, porque o senhor enfrentou muito a bancada da bola, né? Lá no Congresso Nacional. Pelo que a gente acompanhava aqui no Rio de Janeiro, das informações dos colegas correspondentes de Brasília, a bancada da bola foi muito atuante, né? Não sei se chegou a atrapalhar, mas fez com que demorasse um pouquinho para que isso fosse aprovado. Não foi brincadeira, em todas as linhas, nas 4 linhas, no ataque, na defesa e no meio de campo. Tinha sempre alguém ali para um jogo perigoso, né? Mas, enfim, eu procurei dar muita transparência ao debate. Tive discussão com essa turma toda, né? E eu acho que vence a possibilidade de uma discussão bem austera do que é melhor para o país. E o futebol está na nossa alma. Que o 7-1 seja pelo menos uma página ruim da nossa história, né? Eu sempre digo, quando se fala em corrupção no futebol, gol da Alemanha. Então, o gol da Alemanha representa esse 7-1 para o senhor, um atraso para nós. Brasil que nunca chegou a ser goleado em uma Copa do Mundo de 7-1, vergonhosamente, perdendo no Mineirão. Isso foi uma vergonha para o nosso futebol. Deputado Luiz Paulo, essa resistência que o deputado Otávio Leite e outros colegas também enfrentaram, né, que participavam ali da feitura da medida provisória e tudo, é normal isso acontecer? Principalmente quando se fala em futebol? Sim, num país que vive uma profunda crise ética e moral, o anormal parece que tem normalidade, né? Mas o justo é que, respeitada a diversidade, o parlamento busque sempre o melhor para a nossa nação, o melhor para o nosso povo. E como o futebol é objeto da nossa paixão, ele não pode ser mais administrado amadoristicamente e nem ser um covil de ladrões. Então, essa lei, para mim, da responsabilidade do futebol, ela é fundamental. Perfeito. Bem, daqui a pouquinho, na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar tratando do assunto com o deputado Luiz Paulo e também o deputado Otávio Leite, que foi o relator desta medida da lei, né, de refinanciamento da dívida dos clubes de futebol. Já, aqui no Arena Esportiva.